Você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de programação avançada na linguagem Fanuc. Na aula de hoje abordaremos o assunto ciclos fixos. Os ciclos fixos são subrrotinas desenvolvidas pelos fabricantes de comando que são colocadas em forma de macros. Lembrando que na aula passada nós ensinamos como é que você monta uma subrrotina e transforma numa macro chamada pela função G ou função M, né? Então o fabricante faz isso. Ele vê a necessidade do seu cliente, usuário, e aquelas aplicações mais típicas ele transforma em parametrização e transforma numa subrrotina parametrizada que o usuário vai usar de uma forma muito interessante. Os ciclos fixos são muito bons de serem usados. Nós vamos ensinar nessa aula como eles funcionam e como utilizar nos seus programas. Tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações quando surgirem novas aulas, novos vídeos. Você vai ser avisado através dessa notificação, né? Divulguem! Estamos aqui para mais uma aula de programação avançada Fanuc. Esta é a nossa aula 11. Ela vai ser dividida em 9 partes. Se refere aos ciclos fixos para tornos. Lembramos que tornos são equipamentos mais simples de programar, tá? Então, fala em 2 eixos, é a coisa mais ideal para você que é iniciante, começar com torno. Depois parte para centro de usinagem, mais eixos. E centros de torneamento também com mais de 2 eixos no caso, né? Que aí tem o mesmo conceito de um centro de usinagem. Vale a pena lembrar que quando a gente fala em ciclos fixos e muitas coisas na programação CNC, a gente fala de um comando, nesse caso estamos falando do Fanuc, né? Mas eu sempre lembro que a programação pode variar de uma máquina para outra, de fabricante. No caso, o mesmo modelo de um comando, se tem o mesmo modelo aqui, o mesmo modelo lá, fabricantes diferentes, há diferenças de personalização do fabricante. Porque toda vez que você vai fazer um casamento do torno com o fabricante de equipamento, existe uma personalização. Então existe um casamento das engenharias de produto do fabricante da máquina com o fabricante de comando. E aí nascem coisas que variam de fabricante para fabricante. Tá? Então tudo que a gente ensina se refere a conceitos gerais. Tá? Ou pode ser específicos, no caso, vamos supor, eu posso dar exemplo de centros de usinagem Heller, torno, home, ou index, tá? Mas entenda sempre de um conceito universal. E você, toda vez que for mexer com uma máquina, com um comando, você procura conhecer o manual dessa máquina, ler esse manual, tá? Mesmo que seja em língua estrangeira, precisa conhecer o manual específico. Tá? Não basta só saber o genérico. Tá? Então a gente sempre lembra isso. Legal? Boa aula para vocês. Curso de Programação Avançada Parametrizadas para Máquinas CNC Fanuc. Hoje continuaremos no capítulo 11, aula 11, ciclos fixos para tornos subrrotinas internas do CNC utilizando variáveis parametrizadas. Principais ciclos fixos para tornos CNC Fanuc. Ciclos fixos. Na estrutura básica do comando, ciclos diversos são colocados à disposição pela Fanuc e fazem parte do fornecimento normal de outros e podem ser opcionais. Então, a Fanuc desenvolveu alguns ciclos para tornos, centros de usinagem, e ela pode colocar alguns como standards e outros opcionais. Só que nada impede que você chegar numa máquina e não ter ciclo nenhum. Se o ciclo foi apagado ou os arquivos não foram instalados,
você não tem o ciclo fixo na sua máquina, tá? Então você precisa ver os ciclos fixos que estão instalados e quais são eles. Os principais ciclos fixos para torno CNC Fanuc são aqui, ó, eu tenho uma lista, né? O G70 ele faz o acabamento superficial, ele faz o acabamento de um contorno. Ele é usado normalmente em conjunto com o G71, G72, G73, esse G74, tá? Então, todos esses desbastes, eles podem ser usados com o decabamento junto, tá? Nós vamos ver um por um como que eles atuam juntos, né? Então, nas nossas aulas, são 9 aulas, 9 partes, né? Da aula 11, são 9 partes. As 9 partes vão abranger esses ciclos, todos eles. Nós vamos ter explicações de funcionamento, exemplos de aplicação. Curso de Programação Avançada Parametrizada para Máquinas CNC Fanuc, parte 2 de 9. Então, nós estamos na aula 11, parte 2. A aula 11 se refere a ciclos fixos para tornos sobre rotinas internas do CNC utilizando variáveis parametrizadas. Esse ciclo das aulas 11 vai do vídeo 156 ao vídeo 164. Na aula de hoje vamos falar sobre os ciclos G70 e G71. O G71 é um ciclo de desbaste em torneamento, é um desbaste paralelo ao eixo Z, então é um desbaste longitudinal, e o G70 ele trabalha combinado com o G71. O G70 desenvolve o acabamento da superfície de um contorno. Então, no ciclo G71, ele é paralelo ao eixo Z. Então, ele faz nesse sentido, externamente, o desbaste, respeitando o contorno, deixando o sobremetal para contorno. E internamente é a mesma coisa, ele faz no sentido paralelo ao eixo Z, deixando o contorno com o sobremetal para acabamento. Aqui a gente vê a posição da ferramenta trabalhando externo e trabalhando interno nesse desbaste. Aqui mais uma vez o detalhamento do desbaste, lembrando que o parâmetro U ele é um parâmetro que define a profundidade do desbaste, profundidade em X do desbaste, e o parâmetro W é o material deixado para o acabamento em Z, e o U ele é o acabamento em X, o material deixado para o acabamento em X. Então esse é o ciclo G71. Aí ele deixa, vamos supor, tem um perfil nesse sentido, né? Ele vai desbastar e deixando esse material para o acabamento. Então, quem é G71. Então, o G71 é o ciclo automático de desbaste longitudinal, que longitudinal é paralelo ao eixo Z, transversal ao eixo X. Neste momento, pode-se executar o acabamento dos mesmos programas acionando a função G70. Então, posso trabalhar combinado, acionando a G70, que ativa o modo de acabamento, que ativa o ciclo de acabamento por meio de número de sentença N, sem a necessidade de um subprograma. Então, G70, PQ, então no meu programa P e Q, o P e Q seria o número do bloco que define o início do perfil, e o Q, o número do bloco que define o final do perfil. Perfil do quê? Do acabamento. É onde eu percorro a superfície para acabamento. Então, o bloco inicial e o bloco final que define o acabamento é dado pelo parâmetro P e parâmetro Q. Então, quem é quem aqui? Nos parâmetros de entrada. Bom, P, número do bloco que define o início do perfil. O Q é o número do bloco que define o final do perfil. Então, entre esses dois parâmetros, nós definimos todo o perfil que vai ser feito o acabamento. Tá? O parâmetro U
é o sobremetal para acabamento em X. O positivo é para o acabamento externo e o negativo para acabamento interno. O W define o sobremetal para acabamento em Z. Positivo, sobremetal direita. Negativo, sobremetal esquerda. O F define o avanço. Tá? Como estamos com a função G95 atuando, ou normalmente em torno é o G95 que está atuando, a palavra F define o avanço em milímetros por rotação. Aqui está um esqueminha do quem é quem, daqueles parâmetros, né? Então eu tenho aqui o R é o retorno após o passe do desbaste, o U é a profundidade do desbaste, e o U mais aqui é o perfil que ele vai deixar, o sobremetal que ele vai deixar no perfil para acabamento. E o W aqui também positivo, é a direita da superfície, né? É o sobremetal para acabamento em Z. Aqui é o formato que é colocado G71 no meu programa, né? N50, G71, U é a profundidade em X do desbaste, o R é o retorno em X do desbaste, quanto que ele volta, tá vendo? Aqui o R, que é o vermelhinho, ele sai lá de trás, que ele terminou de dar o passe, afasta, é o quanto ele afasta aqui para retornar o pontilhadinho aqui, ó, é o que ele afasta para retornar. O U é o azul, a faixinha azul, é quanto que ele aprofunda para dar os desbastes, a sequência do desbaste, quantas precisarem, até chegar numa posição que se o U mais aqui seria o sobremetal para acabamento, que é o azul claro aqui, essa superfície azul clara é o material usado deixado para acabamento, e a linha vermelha é o percurso da ponta da ferramenta para o acabamento. O X mais aqui é quando a ferramenta está traseira, o X, e aqui é X menos, e aqui é o Z menos e Z mais. Essa é a configuração dos eixos nesse sentido aí. Bom, como que fica no programa? No meu programa eu faço os comentários iniciais, carrego o ponto zero, defino as funções que eu preciso trabalhar, posiciono a ferramenta, faço a compensação da ferramenta, aí aproximo numa posição estratégica para iniciar o desbaste, né? Qual é a posição estratégica? É um ponto fora da peça, mas que seja no ponto do início do ciclo. Vou dar o exemplo aqui, vou voltar na anterior. A posição estratégica seria mais ou menos aqui, ó, onde eu tenho a setinha aqui, ó. Então eu teria num X aqui, né, uma posição de início do desbaste, em Z um pouquinho para fora da face. Então mais ou menos aqui, né? Vamos supor que fosse o diâmetro 80, eu poderia estar em X82 aqui, mais ou menos. E aqui fosse um Z0, essa linha da face Z0, eu deixava em Z2. Então ficaria X82 Z2, mais ou menos assim. Tá? Então, pararia numa posição estratégica aqui, né, no N70, por exemplo, né? E aqui eu já começo a ativar o ciclo. G71, o U é a profundidade do meu desbaste, de 2,5 em 2,5. Eu vou retornando 2 milímetros. Na próxima sentença, o G71, no P é a sentença de início do perfil de acabamento. Ó, tá vendo o N100 aqui? E o N190 aqui, ó. Esse parte mais escura aqui, no laranja mais escuro, é o percurso do perfil acabado. Então vou programar aqui o percurso do perfil acabado. Então eu estou dizendo que o G71 ele vai respeitar o que está descrito no percurso do perfil acabado da sentença N100 a N190, que está aqui N100 a N190. E vai deixar 1 milímetro de sobremetal no eixo X para acabamento e 2 décimos na face direita da superfície em Z para acabamento também. Ele vai fazer o desbaste num avanço de 0,25 milímetros por rotação. Então 2,5 décimos por rotação. Tá?
Então aí aqui eu vou programar o perfil, o contorno, como a ferramenta vai percorrer o contorno. Depois o G70 chama o acabamento para esse contorno que está definido da N100 ao N190. E depois eu sigo o meu programa, ou eu encerro o programa aqui, se a peça está pronta, né, o que eu quero usinar está pronto, eu vou para o fim do programa, ou eu já faço para chamar uma próxima ferramenta que vai fazer um fresamento, vai fazer um furo, vai fazer uma outra operação. Tá? Então, como que é definido os parâmetros aí, né? G71, aplicação do ciclo automático de desbaste longitudinal. A função G71 deve ser programada em 2 blocos subsequentes. Então, preciso de 2 blocos seguidos para chamar esse ciclo. Vistos que os valores relativos à profundidade de corte e sobremental para acabamento dos eixos transversal e longitudinal são informados pelo U e W, respectivamente. A função G71 no primeiro bloco é o que requer. No primeiro bloco, no G71, ele requer no U e no R. O U é o valor da profundidade de corte durante o ciclo, tá? Esse programa aqui em raio. Então o U, quando eu coloco aí o 2, é 2 milímetros no raio, então ele tira 4 no diâmetro. Tá? E o R de retorno, também no raio. Então quando eu coloco 2 milímetros, ele retorna 2 milímetros no raio. Então, o valor de afastamento no eixo transversal para retorno em Z. Então, o eixo transversal qual que é? É o X. A função G71 no segundo bloco requer. Então, eu programo isso, depois eu programo isso aqui. No G71, P, Q, U, W, F. P, número do bloco que define o início do perfil, como nós vimos na página anterior, né? O Q é o número do bloco que define o final do perfil, também visto. U é o sobremetal para o acabamento no eixo X, quer dizer, o que fica em X, né, positivo para o externo, negativo para o interno, também no diâmetro interno e externo, né, e W sobre o metal para acabamento em Z, positivo à direita e negativo para a esquerda. O F é o avanço de trabalho em milímetros por rotação. Nota: após a execução do ciclo, a ferramenta retorna automaticamente ao ponto inicial posicionado. Então, por exemplo, como eu falei, iniciar lá no X80 Z2, X82 Z2. Ela vai retornar para esse ponto, quando eu chamei o ciclo. Não é permitida a programação da função Z no bloco que define o perfil a ser usinado. Nos blocos, né? Então no início e no final do bloco. Então aqui eu tenho um exemplo, tá? Então eu tenho um tarugo aqui com um diâmetro de 80, né? Essa parte mais marronzinha aqui é o que vai ser retirado de material na usinagem, e o cinza é o acabamento final da peça. Então aqui você tem as medidas, né? Aqui é o ciclo do desbaste G71. Eu vou querer trabalhar com a profundidade de 25, de 2,5, né, 2,5 milímetros, e o avanço de 0,25 milímetros por rotação. Vamos ver como é que ficaria um programinha para fazer essa usinagem aqui. Então, %, que é o início de leitura de um programa feito fora da máquina. Lembrando que os programas têm que estar sendo escritos fora da máquina. A máquina não é lugar de escrever o programa. Embora a máquina possa fazer essa operação com a máquina usinando, é improdutivo essa operação, perde esse tempo, a máquina tem que ficar o tempo todo tirando cavaco. Não se para a máquina para ficar com o dedinho no painel. Bom, o número do programa O20, aqui entre parênteses o nome do programa. Então no diretório de programas principais vai aparecer lá o O20 e esse nome aqui, tá? Então, quando eu abrir ele na tela, vai aparecer da N10 para frente. Então, a N10, o que é? Eu estou ativando coisas que, em muitas máquinas, já é básico. Tá? O que é uma função básica da máquina? Quando eu ligo a máquina, os fabricantes, tanto de comando como de máquina, eles sabendo
que tem funções que de caras tem que ser programadas sempre em todos os programas, e raramente você programa outra coisa. Eles já criaram funções modais, que são as funções que ficam memorizadas, básicas. Eu ligo, elas já estão valendo, eu preciso programar. Tá? Então, muita coisa que a gente deixa de programar aqui, subentende-se que já é uma função básica da máquina. Centros de usinagem tem uma característica de algumas funções básicas, e os tornos têm outra. Tá? Então, mesmo que possa ser, por exemplo, G21 define programação em milímetros. Normalmente isso aqui é função básica, não precisa nem programar. Tá? G40 é a mesma coisa, normalmente é a função básica, que é o que cancela a correção de raio de ferramenta. G90 também normalmente é a função básica, nem precisa programar, que define a programação a partir de uma origem de coordenadas absolutas. G95 é avanço em milímetros por rotação. No turno, normalmente é função básica G95. E no centro de usinagem, uma fresadora, a função básica normalmente é G94, que é a função que define o avanço F em milímetros por minuto, a velocidade de avanço no caso. Tá? Então, isso aqui foi colocado só para a gente lembrar de algumas funções Gs que possam estar precisando programar, né? Mas só dá uma olhadinha na hora que você liga a máquina e tem no painel as funções que já estão atuando, funções básicas Gs que estão atuando, dá para você saber na sua máquina qual é a função. Só não olhar no canto direito da máquina, normalmente ela tem lá uma forma de você buscar isso aí. Tá? O G0, que é avanço rápido, também normalmente ligou a máquina, está atuando G0, não precisaria. Tá? G53, ela vai mandar pro zero máquina, a origem a partir do zero máquina. Também nem precisaria, porque o Fanuc no G53 já está embutido G0. Você não consegue trabalhar com avanço de corda com G53. Mas eu pus para lembrar. X200, Z200, T0. Então ele afastou para uma condição segura para fazer a troca de ferramenta. T0 cancela todos os dados de ferramenta até então. Aí quando está na posição já que eu posso trocar a ferramenta de forma segura, que está longe em X e longe em Z, eu giro a torre programando T0101. O primeiro par aqui, 01, é a ferramenta, a posição da torre 01. E esse segundo aqui é o corretor 01. Na aula anterior nós falamos sobre o corretor, sobre compensação de ferramentas, como que nós fizemos uma revisãozinha disso. Se você tiver alguma dúvida, veja a parte 1 dessa aula 10, tá? Aí, então já estou com a ferramenta já compensada e posicionada para trabalho. O que é compensada? Ela já está com o deslocamento feito pela ponta teórica da ferramenta. Tá? E o G50, por que ponta teórica? Porque não está sendo corrigido o raio da ferramenta. É a tangente dos dois pontos medidos no preset. Então, quer saber mais uma coisa de compensação de raio? A parte 1 também fala sobre isso. Só dá uma olhadinha na aula anterior. G55 eu ativo o ponto 0 peça. O 0 peça, aqui ele está na traseira da peça. Está aqui atrás. Ó. Tá? Então, o Z0 está aqui. E o X0 está no centro de giro da placa. Tá? Então essa é a condição de origem do G55. G96 define o S em velocidade de corte. Né? Então aqui a velocidade de corte é 200 metros por minuto, de velocidade de corte. Ele vai calcular conforme o diâmetro, ele vai calcular a rotação para que se mantenha os 200 metros por minuto de velocidade de corte. Quem tem dúvida, procura nossos vídeos, aí tem vídeo que fala sobre avanços e rotações nas aulas de programação, tá? Então dá uma procurada lá nas nossas aulas. G92 define uma rotação máxima para que não tenha perigo de, quando você tem uma velocidade de corte fixa, quando você está faceando, quando você está chegando no diâmetro zero faceando, a rotação tende ao infinito, perigoso danificar o motor. Então, o G92 limita a rotação em 2.500 RPM. Então, estamos limitando a rotação. Então, nunca vai passar disso. Nem que o cálculo aqui para manter as 200 teria que ser uma rotação maior. Tá? Então, ele vai manter, vai respeitar isso aqui. E o M4 liga a rotação à esquerda. Tá? Então, ele vai girar sentido anti-horário, olhando de trás, né, da placa, que é referência a olhar de trás. Por quê? Porque a ferramenta está traseira aqui. Tá? Então,
para mim não precisar colocar a ferramenta de ponta cabeça, eu giro a esquerda a placa, tá? Agora, quando eu for fazer rosca, se eu usar o M4 faz rosca esquerda, então daí eu tenho que colocar a ferramenta de ponta cabeça e usar o M3, porque senão ele faz rosca esquerda entrando daqui da frente para o fundo, tá? Então, ligou a rotação aqui. Aqui eu vou posicionar agora estrategicamente. Eu já estou com a rotação ligada, né, na RPM que ele calculou aqui, ó, 200 metros por minuto no X200. Está num diâmetro de 200 aqui. Então ele calculou uma rotação, ligou na rotação. Agora ele vai posicionar para X80 Z75. Então ele vai nesse diâmetro aqui a 5 da frente da face. Tá? Então aí ele já calcula a rotação que tem que estar no diâmetro de 80, já aumenta essa rotação, limitando sempre 2500. E aqui, G71 ele já vai fazer a profundidade, já vai entrar no ciclo, né, de desbaste, 2,5 de profundidade, retornando 2 milímetros. E G71 ele vai fazer o acabamento do N100 até o N190, que o N100 está aqui e o 190 está aqui. O suplementar para acabamento é 1 milímetro em X e 2 décimos em Z, no avanço de desbaste de 0,25 milímetros por rotação, 2 décimos e meio por rotação. E aqui ele está aqui em X80 Z75, então ele está 5 milímetros para a face, porque eu tenho 70 para cá, né? 70 aqui, né? E 80, então eu estou com 5 para face. Então ele vai 0, ele vem para o X0, né? Aí G42, o que eu estou fazendo de G42? Estou ativando a compensação do raio à direita. Se tiver dúvida na aula, parte 1 dessa mesma aula, nós falamos também em compensação de raios G41, G42. Lembrando que o G42 é porque eu vou percorrer o percurso à direita com a compensação de raio. Vai compensar pela tangente da ponta da minha ferramenta, né? Em Z70, e eu vou fazer, quando eu for fazer o acabamento, eu vou fazer com 2 décimos de milímetros por minuto, tá? Então isso aqui quando eu for fazer o acabamento. Então nessa condição aqui, ó, Z70 ele vai e faceia a peça, tá? Ele faceia a peça aqui na linha de X0, ó, estou no X0, tá? Aí ele sobe até X16, por quê? Porque o diâmetro de 20, eu tenho 2 de chanfro, 2 cada lado são 4 milímetros, 20 menos 4 é 16, é o X16 que eu estou. Aí depois, na próxima sentença, eu vou para X20, Z68, estou em 70, 2 para dentro, que o chanfro é de 2, vou para 68, 70, 2 para dentro, 68, e vou agora para o diâmetro de 20. Nesse diâmetro eu vou para até 55. Por que X55? Porque aqui eu tenho um raio de 5 e eu tenho 50 nessa face aqui. 50 é meu raio de 5, 55. Então eu venho paralelo aqui, ó, até 55. Agora eu vou fazer o arco aqui, eu estou vindo aqui por aqui, né? Eu vou fazer o arco aqui, ó. Então parei aqui no 55. Agora eu vou fazer o que? Um G2 o que é? Também é a mesma coisa, ó. Eu na aula anterior, na aula parte 1, né? Nós falamos sobre o G2 e G3, sobre a interpolação circular. Quem tiver dúvida, dá uma olhadinha na aula anterior aí, dessa mesma aula 10, né? Então vou fazer um arco de G2, no sentido horário, aqui, ó, nesse sentido, no sentido do ponteiro do relógio. O ponto final do arco aqui que é X30, Z50. Então ele vai X30 porque, ó, o diâmetro de 20, 5 para cima lá em cima, 5 para baixo, dá um diâmetro de 30 em X. E Z50, que é a face aqui, ó, 50. Então ele está aqui agora. No N160, ele vai subir até X50, ó. Ele vem pegar esse X50 aqui em cima, aqui, ó. X50 veio aqui. Aqui agora no N170, ele vai para Z40. Ele vem para, no diâmetro de 50, ele vai aqui até o 40, ó, no Z40 aqui, ó. Aí no N180, X80, né? X80,
Z25, ele vem para esse ponto aqui, ó, X80 Z25, tá? E aí ele G40, ele faz o afastamento descompensando o raio, ele faz descompensando o raio aqui, ele faz o afastamento para o X85, ele sobe 2,5 da face, né, no diâmetro de 85, e aí entra o pedido de acabamento, que na verdade aqui a gente só contou como seria o acabamento do perfil, para que ele deixasse no desbaste aqui no U, a palavra U, né, 1 milímetro de sombra metal. Agora aqui, ó, G70, faça o contorno de N90, de N100 a N190, o que ele vai fazer agora com o acabamento. Fez o acabamento, afasta, vai para aquele mesmo ponto de troca inicial que está aqui, ó, no N20, ele faz aqui de novo, e M30 encerra o programa, e a porcentagem determina o fim de leitura do programa para a máquina, tá? Então esse é o exemplo que nós demos aí, né? O primeiro exemplo foi dado aí, né?
Então aqui eu tenho outro exemplo, né? Usando o G71. Da mesma forma, nós vamos fazer um desbaste longitudinal, né? Agora tenho aqui o ponto 0 G54 está na frente, então vamos voltar na mesma sequência lá. Então, início de leitura, porcentagem. Agora o programa é O30, o nome dele é tornear externo. Aqui eu carrego os dados iniciais, né? Algumas funções iniciais, outras já estão valendo, né? Levo para o ponto de troca, como eu fiz no outro programa. Viro a ferramenta como foi feito no outro programa. Ativo o ponto de origem G54, que agora está na face externa aqui, não está lá dentro igual na outra, né? Memorizar a rotação, G96 S200, que é a velocidade de corte, 200 metros por minuto. Limitei a rotação em 2500, liguei a RPM à esquerda. Ele vai calcular a rotação aí, através do diâmetro posicionado. A cada diâmetro ele vai calcular a rotação e vai executar a rotação necessária. Qual o cálculo que ele usa? Ele usa aquela fórmula RPM é igual a velocidade de corte vezes 1000 dividido por π vezes o diâmetro. Então ele vai calcular a RPM. Tá? Então, e aí que ele chega na posição inicial aqui, ó, posição inicial. X62 E3. Então, ó, o diâmetro da peça é 60, então ele está 2 para cima, está 2 para cima e 3 para frente, Z3, tá? Então, é daí que ele vai retornar depois de encerrar o ciclo. Qual que seria o ciclo de desbaste? O G71, ele vai 2,5 também no desbaste longitudinal, retornando 2. Ele vai fazer o acabamento do N100 até o N200, deixando no perfil indicado do N100 ou 200 1 milímetro de sobremetal no eixo X e 2 décimos de milímetro no eixo Z. Vai fazer o desbaste com 0,25 milímetros por rotação. Aí então, desse ponto, X62 Z3 está aqui na frente, no Z3, está aqui, bem aqui, né? Mais ou menos aqui, na setinha. Aí ele já entra em 100, ele vai para o X0, ele vem aqui na frente, no X0. Tá? Aí eu ponho G1, G42, Z0. Então o que ele vai fazer? Ele, com avanço de corte, ele vai encostar na face Z0 aqui. E já está no X0, né? Tá? E vai fazer isso quando for fazer acabamento com 0,15 milímetros por rotação. Tá? Aí ele sobe até X13, tá no X0, na face que ele sobe até X13, por quê? Eu tenho aqui um chanfro de 1/45, então eu tenho 1 milímetro de chanfro ali. 15 que é o diâmetro, menos 1 milímetro de cada lado vai 13, então é o diâmetro de X13, que ele subiu lá no N120. Aí ele vai pro X15, Z-1. Então o X15 para dar o diâmetro de 15 e o Z-1 para formar o chanfro aqui, para menos 1 para dentro também. Aí, então estou nessa pontinha aqui agora. Aí na sentença N140 eu vou para Z-20, venho para Z-20, venho aqui, ó, faço esse percurso aqui, paro aqui. X15, Z-20. Aí eu vou para X20, Z-28. Eu venho para, faço esse cone aqui, ó, X20, que é o diâmetro de 20 aqui, e Z-28 aqui. Então eu venho para esse ponto aqui. Tá? Agora eu vou fazer um arco de raio de 10. Tá? Então, raio de 10. Eu estou com 20 aqui e vou para o diâmetro de 40. Então o raio de 10 é certinho aqui, 10 aqui, 10 aqui. Tá? Esse diâmetro de 40 aqui. Então deu certinho um arco de 90 graus aqui. Tá? Então vamos fazer ele. Está lá no N160 aqui, ó. G3, porque sentido anti-horário vai fazer isso aqui anti-horário, contra o sentido do relógio. O ponto final do arco, onde que é? X40, que está aqui, ó, que diâmetro de 40,
Z menos 38. Por que 38? Ó, 28 mais 10 do raio aqui, 38, tá? Então, x40 aqui, Z menos 38. E R10, que é o raio de 10. Tá? Então, quem tem dúvida na parte de interpolação circular, dá uma olhadinha na parte 1 dessa aula 10 aqui. Foi a aula anterior, que nós estamos explicando melhor G2, G3, essa parte DR, quando você pode usar I, o J, o I, o K, né? Dependendo da máquina. Tá? Bom, então eu estou aqui agora, estou bem nesse ponto aqui. Agora eu estou em X40, estou aqui, ó. Tô aqui agora eu vou em G1 até Z menos 50. Z menos 50 está aqui, ó. Que é essa face aqui. Então eu vou daqui, eu vou até aqui, ó. Z menos 50. Tá? Agora eu vou fazer esse cone aqui. No N180. X60, Z menos 55, ó. 55 aqui e 60 ali. Eu vou fazer essa subidinha aqui lá no N180. Aí vou aprofundar mais 20 para dentro, até Z75 aqui, ó, eu venho até o final aqui. Z menos 75, no diâmetro de 60, e aí dou uma afastadinha. G0, G40, como eu estava com G42, G40, eu estou afastando para descompensar o raio da ferramenta. Quem tem dúvida também, olha a aula anterior, parte 1, né? Então eu descompensei e ele veio para o X62. Você está aqui na frente ainda para o 62. E no N200 eu já mando fazer o acabamento com o G70 do N200. Tá? Então ele vai ficar cortando aqui, fazendo desbaste, até chegar num ponto que ele deixou sobre o metal aqui, né? Ele vai repassar esse ciclo e vai encerrar. Encerrar como? G0, G53, X200, Z200, vai para aquele ponto de troca que nós fizemos aqui no N20. M30 encerra e não estou colocando mais ferramentas aqui para não complicar o entendimento, tá? Agora temos um exemplo do interno, né? Uma usinagem interna, tá? A ferramenta vai trabalhar aqui por dentro, tá? Então eu tenho aqui um furo, né? Um pré-furo que eu vou desbastar e desbastando, então o início vai estar por aqui, tá? Então vamos ver como é que está formado aqui, ó. Porcentagem início de leitura, o O40 é o número do programa, tornear interno. Aqui aquelas, da mesma forma, funções Gs iniciais, posicionando para virar torre, né? Um comentário aqui que vamos desbastar. Aqui vou fazer o desbaste com a ferramenta T1 corretor 01. Agora esse exemplo aqui, ele é um pouquinho mais assim, já estamos fazendo uma coisinha um pouquinho mais prática da coisa. Não é costume você trabalhar com o corretor com a mesma ferramenta que desbasta acabando, tá? Existe diferença geométrica do inserto, tá? Existe diferenças de condições de corte, porém isso aí você pode ajustar no acabamento, não seria tanto problema, né? O problema maior seria a parte geométrica e a carga. O inserto do desbaste normalmente ele fica mais judiado, ele fica às vezes com a aresta postiça de corte, que atrapalha o grau de acabamento que é dado na peça. Então, costuma-se desbastar com uma ferramenta e acabar com a outra, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer desbaste e acabamento aqui, só que nós vamos mentir o acabamento, nós vamos usar um corretor um pouquinho mais atrasado, adiantado, tá? Trazer ele um pouquinho para frente, para que mesmo acabando a peça, ele deixe um sobremetal. Então, por exemplo, se a ferramenta era para entrar em X60 aqui, por exemplo, né, X60, e eu quero que ele deixe na profundidade meio milímetro para essa ferramenta T2 aqui, fazer um acabamento legal mesmo aqui, seria um pré-acabamento, vá. Nesse pré-acabamento, eu vou usar o diâmetro, falar que é o diâmetro de 60 mesmo,
Só que eu vou deixar essa ferramenta com o corretor meio milímetro para frente. Então vamos supor que o corretor dela fosse 160.4, tá? Eu ponho 159.9, eu baixo meio milímetro dele para que ela entenda que está com aquela medida de 160.4, então ela vai fazer afastando meio milímetro do real que eu programei, tá? É assim que você mente para a ferramenta, para o corretor. E ele vai fazer, você mente ele, que o preset dele está meio milímetro para frente. Com isso ele vai tirar meio milímetro a menos, vai deixar suplementar meio milímetros, acabando, tá? Então nós vamos fazer com que esse G70 faça um pré-acabamento e depois nós vamos entrar com a outra fazendo acabamento do contorno, tá? Então vamos lá. Já paramos aqui, né? Trocou a ferramenta. A T1, esse corretor 01, ele está com meio milímetro para frente do que a medida real dela, tá? Aí G54 ativa o corretor aqui na face. O G96 ativa a velocidade de corte constante, aqui limita novamente, liga a rotação no sentido anti-horário. Aqui ó, X25, Z3. Então as 3 da face, X25, ó, ele vai ter um diâmetro de 30 aqui, ele vai parar um diâmetro de 5, diâmetro de 25, vai ficar 2,5 da face para dentro aqui. Esse é o ponto inicial, porque já tem um pré-furo aqui de 25, tá? Então, de Z3, 3 milímetros para fora, e M8 liga a refrigeração externa. G71, então o U vai ser 2,5, retornando 2 milímetros em R. Aqui o G71 vai respeitar o perfil de N100 a N190, vai deixar o acabamento interno ó, negativo de 1 milímetro e 2 décimos à direita. A direita seria para o lado de cá, assim, 2 décimos aqui. E vai fazer o desbaste com um avanço de 0,25 milímetros por rotação. Tá? Então, vamos lá. Então ele já estava aqui no X25, Z3 está aqui. Ele vai facear até aqui, né? Então agora ele vai começar a fazer o percurso, né? Então ele estava aqui, ó, no X25, Z3, estava mais ou menos aqui, né? X25, então ele está certinho aqui. Aí a primeira sentença lá no N100, ele vai para o X64, ele vem aqui, ó. Por que X64? Ele vem aqui para fazer o perfil, ele vai começar a fazer o perfil aqui. X64 é o diâmetro de 60, aqui eu tenho um chanfro de 2. 2 de um lado mais 2 do outro são 4, mais 60, 64. Então eu vou pegar o diâmetro do diâmetro maior do chanfro, tá? Então, X64. Aí eu estou no Z3 ainda. Eu vou aproximar, ó, G1 com avanço de corte. G41. Por que o G41 agora? Porque eu vou trabalhar por dentro aqui, ó, com contorno por dentro. Eu vou trabalhar a esquerda da peça, então G41. Lembrando que a parte 1 fala sobre a compensação de raio de ferramentas, G40, G41 e G42. E encosto no Z0. Então, nesse diâmetro de 64 que está aqui, eu encosto no Z0. Então, eu encosto no início do chanfro aqui externo. Aí eu vou para o X60, Z-2. Então, agora eu venho para o diâmetro, 2 para dentro aqui, menos Z-2. Daí no N130 eu vou para Z-15, está vendo o Z-15 aqui embaixo? Eu vou para esse ponto aqui, ó, faço isso aqui, vem aqui, ó, aqui. Aí, no N140, vou para X52, Z-22. Eu vou para esse diâmetro aqui, ó, X52, que está esse diâmetro aqui, ó, Z22, está aqui, ó, Z22, eu vou para esse canto aqui, tá? Aí, eu vou para Z-30. Venho para cá, o Z-30. Z-30 para cá. Por que Z-30? Eu deduzi que era Z-30 aqui. Porque, ó, o fim do arco, um raio de 10 é 40. Menos 10 do arco aqui é 30. Tá? Então, fui para Z-30, no diâmetro de 52. Agora, eu vou fazer um arco aqui, ó, do diâmetro 52, um arco do raio de 10, tá?
Então, tá aqui. Como nós vamos fazer o arco? Então, primeira são 3 informações. Na aula anterior, na aula P1, na aula 10, parte 1, né? Eu defini G2 e G3 também. Tá? Eu fiz uma revisãozinha. Essa é da aula de programação. Programação básica. Então, são 3 informações. G3, sentido anti-horário. Ó. Eu vou fazer esse arco nesse sentido. Ó. Então, é anti-horário. Contra o relógio. Então, G3. Ponto final do arco, x32 e menos 40. Tá? O z menos 40 é fácil aqui, ó, já está na cota aqui, ó, ele vai passar a linha z menos 40 aqui. E por que 32? Eu estou no diâmetro de 52. 10 de raio aqui, mais 10 de raio embaixo são 20. 52 menos 20 dá 32. Então vou até o diâmetro de 32, que é o x. No raio de 10, R10 aqui, ó. Então, continuando depois do G3 aqui, né, do arco, agora eu entro em G1, ó, a linha reta até o diâmetro de 30. Eu faço o x30 aqui. Eu venho até o x30. Aí no 180 eu vou para Z menos 62. Por que 62? Eu tenho 60 aqui no Z. Eu passo 2 milímetros para fora. Ó, o final está lá, 2 para fora. Lá, ó, tá? Aí eu afasto em X. Vai Z62 põe G0, G40, X25. Eu afasto, eu venho aqui, né? Eu venho aqui e afasto na posição final até X25, no lugar do Z menos 62. E aí, no N200, eu falo o percurso. G70, o acabamento vai de N100 a N190. Então aqui, ele faz um acabamento semi-acabado, faz um semi-acabado, tá? E depois sai para o Z3, sai lá fora da peça, tá? Afasto para fazer a troca, descompensando tudo. Aí vou chamar a ferramenta para acabamento, vou virar a torre, já estou na posição de afastamento, viro a torre para a ferramenta T2 com o corretor 02. Então esse corretor 02 está certinho, tá? Aí ativo o G54, a rotação, né? A rotação máxima. Faço tudo que eu fiz no acabamento do acabamento aqui, tá? X85, Z3, M8. Aqui eu dou uma faceada, né? Então aqui, ó, eu já estou começando em cima, estou começando para cá. 80, 85, para mim facear, fazer um acabamento na face aqui, ó, tá? Então eu posiciono em X85, Z3, aí ponho G1, G41, Z0, encosto em Z0 aqui em cima, tá? Compensando o raio que eu vou trabalhar à esquerda, então vou fazer esse percurso, vou facear aqui vindo pela esquerda, ó, fazer tudo isso aqui pela esquerda, por isso que G41, Z0, encosto na face 0. Aí eu venho até o X64, que aqui no NC é o início, que faço todo esse contorno que nós fizemos aqui, que é na mesma. Só que aqui, ó, eu pus o I e o K para variar aqui. É a mesma coisa, poderia ter colocado o R10 aqui, também daria na mesma, tá? Eu pus, só vou mostrar como eu poderia variar. Então, I menos 10, K0, eu poderia ter colocado aqui. E o R10 aqui também, tanto faz, tá? Porque aqui o corretor está certinho, então ele vai buzinar certinho à medida que o corretor está um pouquinho à frente, mentindo para deixar um sobremetal para que essa ferramenta tire, tá? E aí eu aqui faço todo o mesmo percurso que eu falei até agora, só vou explicar aqui o I10 e o K0. Então no arco aqui, ó, o início do arco está aqui, o centro do arco está aqui embaixo, tá? Então, se eu fizer uma reta do início do arco ao centro do arco, o tamanho do arco vai ser 10 milímetros. Como ele está vindo contra, do início do arco ao centro do arco está contra o eixo X, então o I vale menos o raio, então vale menos 10. E o K está na mesma linha, no mesmo ponto inicial do arco em Z é o mesmo ponto final, então do ponto inicial para o final não tem deslocamento nenhum, então vale 0, K0. Isso aí, dá uma olhadinha na aula anterior aqui para a gente não ter que fugir do foco, aqui agora o foco aqui é o ciclo, tá? Aqui está a setinha, né,
do raio, né? Do início do arco ao centro do arco. Aqui. Tá o esqueminha que foi feito, o raio lá em cima. Tanto com o R10 como o IOJ. Tá? Então vamos lá. Depois disso, eu descompenso o raio, afasto a ferramenta e termino o programa.